Boa tarde a todos. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Perfeito. Boa tarde, meu nome é Alex. Eu sou o gerente do escritório da Schultz de Campinas, tá? E essa apresentação para vocês é relacionada ao nosso departamento de vistos da Schultz. Então, assim, essa apresentação ela não vai ter como foco passar para vocês as informações de cada um dos processos de visto. Então, a gente não vai explicar especificamente sobre um pedido de visto ou como que funciona o visto para um determinado destino ou informações a respeito de um processo especificamente. Então, a ideia desse treinamento é passar para vocês como que é o funcionamento do nosso departamento de vistos em relação à parceria Schultz Vistos com os agentes de viagem. Tá? Então, a ideia é mostrar para vocês que a Schultz Vistos é mais um produto que vocês podem agregar ao portfólio de vocês, agregando com isso valor, agregando renda e rentabilidade à agência de vocês. Por incrível que pareça, eu tenho feito algumas visitas e algumas agências, elas simplesmente esquecem do visto. Elas não assessoram, não indicam, elas simplesmente faz a venda, termina a venda e fala para o cliente, olha, esse destino precisa de visto, e deixa o cliente correr atrás da questão dos vistos. Então, nesse sentido, a gente tem uma parceria muito forte com os agentes de viagens de como o agente de viagem consegue rentabilizar também com a questão vistos consulares. Eu vi que aqui no chat estão dizendo que está falhando o áudio, está falhando, está bom? Como que está essa questão? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Perfeito. Então, creio que já podemos começar a apresentação. Então, como eu disse, meu nome é Alex, eu sou da Schultz de Campinas. Para quem não conhece, a Schultz Vistos, ela é a primeira marca da empresa Schultz. Então, dentro do conglomerado, digamos assim, de empresas dentro do turismo, grupo Schultz, que tem a operadora, TZ Viagens, TZ Systems, Vitalcard, todos essas empresas dentro do segmento, tudo começou há 34 anos atrás com o Haroldo Schultz, fazendo vistos, efetivamente. Então, a Schultz Vistos, ela já tem 34 anos de mercado. Ela é uma empresa muito sólida, ela é uma empresa que hoje eu arrisco dizer que tem os funcionários mais antigos dentro do grupo Schultz, funcionários de 25, 20, 15, 10 anos de empresa, justamente por esse período longo de funcionamento da empresa. Ela tem sede própria em diversas cidades, representantes em outras diversas cidades do Brasil, então todos vocês que trabalham já com a Schultz operadora, que trabalham com o Vitalcard, vocês conseguem trabalhar nas suas respectivas áreas junto com a Schultz Vistos da sua cidade, da sua região. Tá? Ela é a primeira empresa da marca Schultz. No meio da apresentação, eu vou soltar algumas perguntas aqui para vocês, só para mim ter uma noção da audiência, quem já trabalha com a Schultz, quem não trabalha. Então, eu vou soltando algumas perguntinhas para vocês, tá ok? Então, a Schultz, tudo começou há 34 anos com a Schultz Vistos. Então, por favor, eu peço para vocês, quem já trabalha com Vitalcard, quem já trabalha com a Schultz operadora, trabalhe com a Schultz Vistos também. É uma ótima oportunidade para vocês terem mais uma empresa do grupo Schultz atendendo a sua agência. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho do que consiste esse treinamento para vocês. Aumento da rentabilidade. Hoje a gente sabe que estamos passando por um momento um pouco delicado no nosso segmento. O turismo hoje, infelizmente, ele foi o mais atingido
dessa pandemia do coronavírus. Nós temos sofrido desde o final de fevereiro, março, abril, e um bom tempo a gente ainda vai ter esse problema nos assombrando. Óbvio, ele vai passar, as coisas vão voltar ao normal, a gente vai realmente voltar a vender, vai voltar a decolar, e enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo os treinamentos, vai se capacitando, vai agregando conhecimento e produtos dentro do portfólio de vocês. E uma das questões que eu venho batendo nessa tecla é utilizar o visto consular também como uma fonte de receita e rentabilidade para as agências. Hoje, cada produto que vocês vendem dentro da sua agência é um produto que vai trazer uma rentabilidade. E visto consular é um pouco complicado, visto consular é um pouco burocrático, sim. Por isso existe essa parceria Schultz com a agência de viagem. A gente trata da parte burocrática, a gente auxilia o agente de viagem em todos os processos para justamente ele conseguir dar esse suporte para o cliente dele. Então, a agência tem que realmente ofertar vistos para os clientes, ela tem que mostrar como que funciona, ela tem que vender, entre aspas, esse produto quando ela vender a viagem, quando ela vender a passagem, quando ela fechar o pacote. Então, acrescente esse produto também na sua venda. E você vai dar praticidade para o cliente. O cliente ele vai conseguir comprar todos os produtos que são ofertados e necessários para a viagem deles com vocês. Então, vocês não vão repassar o seu cliente, por exemplo, para uma outra empresa atender, sendo que vocês podem ter esse rendimento do cliente também dentro da sua agenda, da sua agência. As formas de trabalho da Schultz Vistos hoje. Tá? Então, existem duas formas de trabalho da Schultz Vistos hoje, que a gente trabalha em parceria com os agentes de viagem. A gente trabalha em intermediação. Tá? E o que seria a intermediação? A agência de viagem, ela tem o cliente final, ela é a captadora do cliente final, então ela vai receber o cliente, vai passar todas as informações do visto para o cliente vai organizar tudo o que precisa, vai mandar para a agência e a agência vai fazer a intermediação com a Schultz e o cliente. Então, a gente vai tratar o processo de visto desse cliente, a gente, como eu digo, Schultz, vai fazer a análise da documentação, vai fazer todo o processo para esse cliente, para efetivamente esse cliente ou ir para o consulado ou a gente dar entrada no pedido desse cliente. Então, isso é intermediação, eu não tenho contato direto com esse cliente. Esse cliente, efetivamente, ele vai estar sempre em contato com a agência e não em contato com a Schultz. Isso seria a intermediação. E existe a indicação. A agência ela não quer trabalhar o visto diretamente com o cliente, mas ela tem esse cliente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai indicar esse cliente para Schultz Vistos para a gente ou fazer um contato ativo com esse cliente. Então, ela vai me passar o contato e a gente tem uma equipe interna que vai fazer esse contato ativo com o cliente, ou ela vai passar o nosso contato e pedir para o cliente entrar em contato conosco. Hoje, esse processo ainda é manual. Tá? Mas o Fabiano, que é o nosso diretor de TI, ele já está trabalhando isso no nosso site. E como que vai funcionar? Você, como agência, você vai entrar no sistema, mesmo login e senha que você entra para fazer a venda de Vital Card, a sua venda de operadora, você vai entrar no sistema, vai ter um botãozinho no site Vistos, indicar cliente, e nesse botãozinho você vai indicar o cliente, você vai colocar o nome, telefone, e-mail, para qual país, quando ele vai viajar, todas as informações necessárias. A gente vai fazer esse contato ativo com o cliente. Esse cliente ele vai entrar em contato conosco e vai dar prosseguimento no processo de visto dele. E com isso,
com ele entrando em contato conosco, a gente já vai no próprio sistema alimentar. O cliente iniciou o pedido, o cliente fez o pagamento, o cliente finalizou o processo e automaticamente, quando ele finalizar o processo conosco, fizer o pagamento, vai ter um recebível para você. Tá? Então, o que acontece? Por que eu coloquei os dois processos e agora eu vou explicar como que funciona as rentabilidades? Um processo de indicação, você obrigatoriamente vai indicar para a Schultz, a gente vai cobrar o nosso valor cheio do cliente e vai repassar R$50 para a agência, independente de qual país ou para quantos clientes tiverem, vão ser R$50 por cliente, que fechou o visto conosco. Intermediação já é diferente. Intermediação, você vai atender o seu cliente, então existe um preço estipulado no nosso site que serve para o cliente final, você pode trabalhar com esse preço, ou você pode cobrar mais do seu cliente, cobrar menos do seu cliente. Quem vai definir a margem de lucro é você, porque você conhece o seu cliente. Existe o nosso valor neto, que aí eu peço para que vocês entrem em contato com cada região que atenda vocês para verificar quanto é o valor neto que aquela região cobra de vocês. E deste valor neto, você vai ter a sua rentabilidade que você pode trabalhar. Eu tenho agências aqui na minha região que dobram o valor neto. Eu tenho agências que não cobram o valor adicional do cliente, justamente porque esse cliente ele já está comprando toda a viagem com a agência. E o que a agência pensa? Eu já tenho o meu lucro desse cliente tirado da viagem. Então, o visto, eu vou atendê-lo como um mimo para o cliente. Eu não aconselho. Eu aconselho vocês venderem efetivamente o serviço, o trabalho de vocês neste momento, principalmente para esse aumento de rentabilidade. Então, existem essas duas formas de trabalho, tanto intermediação quanto indicação. Eu vou soltar uma outra perguntinha aqui. Deixa eu só aqui. Que eu queria ter uma noção de como que vocês trabalham atualmente. Eu vi que uma boa parte da audiência que nós estamos tratando agora, ela não trabalha com a Schultz Vistos. Até seria interessante, vocês que não trabalham com a Schultz Vistos, que responderam na primeira pergunta, responderem aqui no chat para a gente ter uma noção do porquê que não trabalha, se trabalha com algum concorrente, se não trabalha vistos, para a gente ter essa noção também. Eu tenho a minha equipe, eu tenho algumas pessoas aqui da equipe de vistos que estão online no chat, que devem, inclusive, estar respondendo algumas perguntas de vocês sobre a questão vistos. Então, eles estão online, eles vão pegar essa questão dos vistos aí, vão respondendo para vocês. Eu até não estava olhando muito o chat, senão me desconcentro um pouco, e aí eu perco um pouquinho o rumo da apresentação. Então, assim, passa para a gente o porquê que vocês não trabalham atualmente ou com quem que vocês trabalham para a gente ter essa noção e também conseguir marcar treinamentos específicos com cada um de vocês em regiões para realmente vocês terem também esse domínio do trabalhar com vistos. Eu estou trabalhando agora na quarentena, né, que a gente ou está resolvendo problemas ou está pensando em ações para o segundo semestre. Eu estou trabalhando um projeto que eu vou fazer pequenos vídeos explicando processos de cada um dos países. Então, por isso que no começo da apresentação eu expliquei para vocês que eu não iria entrar específico em países. Eu vou fazer pequenos vídeos explicando, por exemplo, como que é o processo de visto para os Estados Unidos. Vou fazer um vídeo explicando o formulário, vou fazer um vídeo explicando como que é o processo do Canadá, como que são as nuances, como que funciona cada questão. Então, eu vou fazer esses pequenos vídeos e a gente vai subindo no YouTube da Schultz Vistos. Então, por isso que eu não quero efetivamente falar de vistos aqui nessa apresentação, e sim mostrar para vocês como que funciona o nosso trabalho, como que vocês, como agente de viagens, podem ter essa parceria com a Schultz e trazer mais clientes para vocês, trazer mais
rentabilidade. Às vezes é até um cliente da sua cidade que já comprou a passagem aérea anyway, via site, via OTA, que a gente acha que não deveria, mas alguns clientes continuam fazendo isso, e ele ainda precisa do visto. Então, ele pode ter a sua assessoria nessa questão e você ganhar esse cliente, você trazer esse cliente para você. Então, isso é muito interessante também, vocês divulgarem que vocês têm essa parceria com a Schultz, divulgar que vocês trabalham com a questão de vistos também e que vocês assessoram os clientes, mesmo que aqueles clientes que não compraram a viagem com vocês. Por que contratar a Schultz Vistos? Por que não um concorrente ou por que não fazer sozinho o processo de visto? A Schultz Vistos, como eu expliquei lá no início da apresentação, ela já tem 34 anos de mercado. É uma empresa sólida, é uma empresa que preza pelo bom atendimento, os funcionários estão em constante treinamento, então a gente está sempre atualizando as informações, atualizando os funcionários, atualizando o nosso site, que é bem completo. Então, assim, nós temos hoje a equipe mais bem preparada e treinada do mercado. E por que não fazer o processo de visto sozinho? Hoje, o processo de visto, ele tem algumas nuances, tem algumas complicações, tem algumas questões que, quando você não domina com 100% de eficácia, com 100% de informações, você corre o risco de fazer algo errado. E você fazendo algo errado, é muito mais difícil consertar quando tem um problema, quando o visto já saiu negado, ou quando tem uma situação que foi feita de maneira errada. Então, assim, deixa esse processo para quem efetivamente domina esse processo. Terceirize esse processo para uma empresa que é capaz, uma empresa que tem o know-how dela, especificamente trabalhar vistos. A agência de viagem, hoje, ela tem uma demanda gigante de produtos que ela pode vender, que ela vende, que ela tem que ter conhecimento. Então, assim, não que uma agência ela não possa fazer. Eu sei que tem algumas agências que fazem, só que assim, você acaba perdendo o seu tempo que você poderia estar dedicando a vender mais viagens, a estar atendendo o seu cliente de uma maneira diferente, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo, contratar uma empresa especializada é a melhor decisão para a segurança de vocês e principalmente para a segurança do cliente de vocês. O único processo que eu vou entrar especificamente num pedido de visto, num procedimento, de como que funciona, vai ser uma questão de visto dos Estados Unidos, tá? Existem algumas situações de visto, de solicitação de visto dos Estados Unidos, onde a pessoa não necessariamente precisa, em um primeiro momento, passar por uma entrevista. O que acontece? Hoje, os Estados Unidos ele exige a presença física de um solicitante de visto para ser entrevistado por um oficial consular, todos os requerentes de vistos que tenham entre 14 e 79 anos. Tá? Uma das exigências dessa entrevista é justamente para coletar a biometria, seria a foto e as impressões digitais, e fazer a entrevista com o oficial consular. Então, existem algumas situações que eles isentaram a princípio dessa entrevista, que são especificamente aquelas pessoas que não precisam coletar biometria e não precisam tirar a fotografia diretamente no caso, que seriam as pessoas que têm menos de 14 anos e pessoas que têm a partir de 80 anos. Essas pessoas, elas não têm a obrigatoriedade de coletar biometria, então, por isso, o consulado criou essa facilidade deles poderem solicitar através de um despachante, poderem solicitar através de um terceiro, tá? E quem está renovando o visto dos Estados Unidos emitidos há 10 anos, que estão válidos ou vencidos até 1 ano. Esse aqui é bem importante vocês se atentarem, porque o visto dos Estados Unidos de 10 anos, ele começou a ser emitido em 2010.
Então, agora em 2020, 2021, 2022, vão começar a vencer vários vistos. Então, essas pessoas vão precisar dessa renovação. Caso essa pessoa, quando ela tirou o visto lá em 2010, 2011, ela tivesse mais do que 16 anos, ou a partir de 16 anos, essa pessoa já coletou a biometria. Então, a biometria dela está válida, ela não precisa coletar novamente. Por esse fato, essa pessoa também entra nesse programa de renovação de visto. Então, essas 3 situações de vistos, vocês podem encaminhar através da Schultz, tá? Eu vou até soltar uma outra perguntinha aqui. Deixa eu soltar. Esses casos, você pode fazer esse processo de visto através da Schultz, tá? E por que eu disse que essas solicitações de visto, em um primeiro momento, elas não necessitam de uma entrevista? Por quê? A gente vai receber esse processo, a gente vai dar entrada no consulado, o consulado vai receber, vai analisar, basicamente analisar as informações da pessoa, informações pessoais, informações para onde vai, etc., e com isso eles vão definir se eles querem fazer uma entrevista com essa pessoa, ou no caso de menor, com um dos pais, ou se eles já vão conceder o visto diretamente. Então, assim, a grande maioria dessas solicitações, eu digo a grande maioria mesmo, mais do que 95%, o visto é emitido diretamente, sem a necessidade de uma entrevista. Pode acontecer do consulado solicitar entrevista? Pode, não tem como prever, mas a grande maioria o visto sai concedido. Olha que interessante, eu estou vendo aqui que 38% da nossa audiência não conhecia esses programas especiais de visto, não sabia dessa informação. Então, essa informação, ela é importante porque, muitas vezes, a pessoa já mora em São Paulo, ou a pessoa já mora em Porto Alegre, Brasília, Rio, que são lugares onde tem consulado dos Estados Unidos. Mas eu já vi pessoas que moravam em cidades bem do interior de São Paulo, que a agência simplesmente não falou para o cliente que existia isso, não indicou um despachante, o cliente fez sozinho, ele teve que ir até São Paulo. O gasto que ele teve que ir até São Paulo para dar entrada no pedido de visto era muito maior do que se ele tivesse contratado a agência, que a agência tivesse feito a intermediação conosco, entendeu? Então, é muito importante vocês terem essa informação. Essa informação, ela é uma informação que vai agregar valor à viagem do seu cliente também. Eu estou vendo aqui que eu dei uma olhadinha no chat agora, eu vi que tem algumas pessoas perguntando sobre consulados abertos, países abertos. A gente está com uma demanda gigantesca de consulados que não estão fazendo emissão de vistos, que não estão trabalhando atualmente. O consulado dos Estados Unidos é um que cancelou todos os agendamentos. Então, todo mundo que estava com agendamento marcado no consulado dos Estados Unidos, os agendamentos foram todos cancelados, eles estão fechados para o atendimento ao público, eles abriram vagas apenas para o final de junho e agora só tem disponível julho, começo de julho. Por mais que a gente acredite que quando essa situação normalizar, eles vão voltar a abrir o consulado e vai ter vagas muito próximas dessa data que eles abrirem, mas não tem nenhuma data aberta antes de julho no consulado. Infelizmente, a gente não tem nenhuma informação de quando eles vão voltar a trabalhar ou até mesmo quando os países vão voltar a abrir fronteiras, coisas do tipo. Então, aqui tem alguns países, alguns exemplos de países onde vocês podem trabalhar na assessoria com a Schultz. Aqui nessa lista tem alguns países que a gente assessora, mas o cliente obrigatoriamente tem que passar por uma entrevista. Tem países que a gente pode fazer todo o procedimento sem o cliente precisar ir para São Paulo, e alguns que o procedimento é 100% online. Então, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, eles são 2 destinos que hoje exigem a presença do solicitante para uma entrevista, exceto os Estados Unidos nessas situações que eu passei no slide anterior, e o Canadá, a questão do ETA,
que é o visto eletrônico. O Canadá não seria bem uma entrevista, eles querem coletar a biometria da pessoa, então eles não entrevistam em si, mas eles querem a presença. Mas quando a pessoa tem o visto dos Estados Unidos válido, ela pode, dependendo do roteiro da viagem, ela pode aplicar para o ETA do Canadá, que é um processo 100% online. China, Taiwan, Japão, Egito, Jordânia, Vietnã, Cuba, todos esses são países que a gente pode efetivamente encaminhar o pedido de visto do cliente para os consulados ou embaixadas, sem a necessidade do cliente se locomover ou sem a necessidade do cliente ir até o consulado para dar prosseguimento no processo de visto. Já o Índia e a Austrália, eles são processos online, onde a gente faz a aplicação online direto no site do governo indiano e do governo australiano. Então, todo o processo ele é feito online, pode ser feito também pela Schultz em parceria com vocês, agentes de viagem. Então, esses são alguns exemplos, mas se vocês olharem a questão de a quantidade de países hoje que necessita de visto, a gente tem uma gama gigantesca. Muitos países que a gente nem pensa que precisa de visto, mas brasileiro precisa de visto para aquele destino. Tá? Existe também, eu não coloquei na apresentação, mas a gente tem um departamento dentro da Schultz, que é um departamento específico para a legalização de estrangeiros. Tá? Então, esse departamento, quem cuida, quem é o responsável é o Gilson Pacheco. Ele fica baseado na Schultz em São Paulo, tá? Então, o Gilson, ele cuida de todos os processos de legalização de estrangeiros, RNE, se alguma empresa quiser trazer um estrangeiro para trabalhar no Brasil, essa questão, ele cuida dessas informações do visto de trabalho. Então, todo esse processo de legalização de estrangeiros no Brasil, vocês podem falar com o Gilson, da Schultz em São Paulo, que ele está apto a assessorar vocês. E essas questões, normalmente as agências acabam não se vinculando muito a essas questões de legalização de estrangeiro, porque se a gente já acha o visto complicado, a legalização de estrangeiro é muito mais. Por isso que tem que contratar alguém especializado nesse processo. E a rentabilidade é muito maior. Vocês vão ver quando vocês estiverem em contato com o Gilson, quando vocês conversarem com ele a respeito de processos de legalização de estrangeiro, vocês vão ver que é muito maior a rentabilidade, vocês têm um ganho muito grande em relação a isso. Eu vou pedir para o Gilson está online, para ele deixar no chat o telefone deles, o e-mail, para vocês poderem fazer contato com eles, qualquer questão que vocês tenham de estrangeiros, tá? Eu não sei se todos conhecem, mas o nosso site é o vistos.com.br, tá? Esse site, ele é o site da Schultz. Em breve, vai ter algumas atualizações no site, vocês vão conseguir fazer muito mais do que já fazem hoje, inclusive indicação, vocês vão conseguir finalizar um processo junto com o seu cliente, já fazer o pagamento no cartão, vai ser algumas situações novas que em breve nossa equipe comercial vai passar para vocês também, toda essa questão. E o nosso site hoje, ele tem todas as informações que vocês precisam em relação a visto. Se o país necessita de visto, documentação necessária, formulários, valores das taxas, a gente sempre também tem o valor dos nossos serviços lá, tá? O valor dos nossos serviços, ele é sempre considerando o cliente final. Aquele cliente que vocês indicaram para a gente, ele vai ver aquele valor no nosso site, que é o valor final, tá? Prazos dos consulados, todas as informações que são importantes no processo de visto. Então, com isso, vocês vão ter toda a assessoria que vocês precisam de informações já direto no nosso site. Caso vocês queiram e não querem pegar no site ou querem pegar com um funcionário Schultz, querem ter a informação com um funcionário Schultz, vocês podem fazer contato, sim, com a equipe Schultz da região de vocês e pedir as informações detalhadas para aquele destino. Daí a gente vai mandar para vocês por e-mail
como que funciona aquele visto, documentação, valores, tudo que é necessário para a gente dar sequência no processo de visto em parceria agente de viagem Schultz. Só dando um recadinho aqui, que o Haroldo postou no chat, que a Europa Mundo, a partir de as saídas de 2021 até março de 2022, a partir de 15 de abril. Deixa eu passar aqui. Bom, o recado que, na verdade, eu queria passar para vocês em relação à rentabilidade de vistos era passar para vocês essa parceria Schultz com o agente de viagem. Os contatos da apresentação é da gerente geral de vistos, que é a Adriana, ela fica baseada em São Paulo. Por que não estão os meus contatos aqui no sistema? Porque eu fico na região de Campinas, então muitos de vocês não vão falar comigo ou com a minha equipe de Campinas, vão falar com as bases locais ou com a nossa gerência que fica em São Paulo, tá? Então, tudo é centralizado basicamente em São Paulo, a questão de vistos. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que não foi respondido no chat. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu não sei se foram respondidos aqui. A Natasha, ela perguntou se esses vídeos que eu vou fazer sobre cada um dos destinos, eles vão ser feitos onde? Eu vou gravar esses vídeos e o nosso departamento de marketing ele vai soltar no YouTube, tá? Então, no nosso YouTube da Schultz Vistos, todos esses vídeos explicativos, ele vai sendo alimentados ali no processo. Aqui eu já respondi sobre as aberturas dos consulados, e infelizmente a gente não tem nenhuma informação a respeito. Realmente essa é uma informação que foge um pouco do controle, até o próprio consulado, ele não tem informação de quando eles vão reabrir. Vocês podem colocar no Instagram também, sim, com certeza. A Maribel, ela perguntou aqui sobre a entrada de brasileiros na Europa em 2021, vistos, declaração, etc. Maribel, existe do ETIAS, que vai entrar em vigor, ainda não tem nenhuma informação muito a respeito desse processo, de onde ele vai ser aplicado, então você vê informações gerais, mas ainda não tem a informação específica daquilo, de como que vai funcionar, de onde vai ser aplicado, todas as informações mais detalhadas. Nilva, sim, Nilva, os clientes entram direto no nosso site da Vistos, mesmo porque a gente tem muitos clientes que são indicados, eles não trabalham por intermédio da agência, eles são indicados para falar com a Schultz Vistos, então, obrigatoriamente, a gente tem que deixar o site da Vistos aberto para o cliente final, ele faz um cadastro e entra. Eu acredito que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu consegui esclarecer o que vocês perguntaram. Nosso chat passa muito rápido. Bom, o recado era esse. Eu espero que estejam todos bem em vossas casas, lavando bem as mãos, usando álcool gel, se cuidando da família, que é o mais importante, que tudo vai passar, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar a vender tanto o Schultz Operadora, quanto Vistos e Vitalcard. A gente, Schultz, com essa parceria, a gente de viagem, é uma parceria de sucesso que ela vai persistir por muitos mais anos.
Eu peço para vocês continuarem assistindo as apresentações. O Luciano Bonfim aqui já fez até propaganda da apresentação dele amanhã, do VitalCard. Então, peço que vocês continuem se capacitando, continuem acreditando nos produtos Schultz, que com certeza vai ser de grande valia para vocês daqui a alguns meses, quando tudo normalizar. A renovação é a partir de quem fez em 2010, porque foi quem começaram os vistos de 10 anos, Márcia. Então, quem fez antes de 2010, esse visto ele já está vencido há mais de um ano. Então, a regra é o visto tem que estar vencido há no máximo um ano. Então, por isso que são os vistos emitidos a partir de 2010, que foram os de 10 anos. Bom, então era isso, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que foi um prazer fazer essa apresentação e com certeza teremos mais alguns vídeos de vistos aí para ajudar todos vocês. Tá ok? Obrigado.